discipulado. Então hoje nós vamos falar sobre o discípulo radical, sobre maturidade. O que vocês estão vendo ali, gente? Isso lembra alguma coisa? O que isso daí lembra, né? Alguém que não o quê? Alguém que não cresceu, né? Alguém que é imaturo. Então a gente vai ver que tem muita gente hoje, né? E certamente você conhece, né? Espero que você já tenha passado dessa fase aí, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, tá? A Laurinha de vez em quando trazia um ursinho desse aí. Já viram aí? Mas ela está na idade, né? Ela está na idade. Mas aí, eu te pergunto aí, ó. Você se lembra da sua infância? Quem se lembra da infância aí? Quem não se lembra que tem muito tempo, né? Gente, aqui ó, na verdade, a gente se esquece do que fez essa semana, mas da infância a gente não esquece. Impressionante, né? Impressionante. Olha aí, ó. Olha o pastor aí. Aqui eu acho que eu tinha uns 5 anos, gente. Olha só, não sei se dá para ver o cabelinho aí. Lisinho, ó. Penteadinho pro lado, assim, depois vai pro meio, vai pro outro lado, né? Tá aí, ó. Aí, ó. Que menino bonito, né? Ó. Olha só, olha o que estava na mão dele. Uma bola de futebol. Uma bola de futebol, gente. Não era um PlayStation, viu, irmão? Uma bola de futebol. Hoje as crianças nessa idade já estão PlayStation, né? PlayStation para lá, para cá. Ó, bola de futebol, irmão. Quando eu era pequeno, né, eu lembro da minha infância, né, eu sou o artilheiro do campinho lá perto de casa. O campinho lá perto de casa era para ter aquela estátua, assim, o busto do pastor lá, artilheiro, né, do campinho. Já peguei muita bola na vala. Quem já pegou bola na vala aí? Caiu no valão. E não morri, viu, gente? Ó, muito pelo contrário, enchi de anticorpos, né? Olha que maravilha. Quando eu era pequeno, a minha vontade era ser jogador de futebol, gente. Tinha esse sonho de ser jogador de futebol, né? Ainda bem que eu não fui, né? Senão não seria pastor, né? Então, a gente quando é pequeno, a gente tem muitos planos. Mas essa bola aqui, chegou um tempo que eu não podia mais acompanhar ela, ou ela não podia mais me acompanhar, não é? Porque eu cresci. E quando você cresce, você começa a ver coisas que você não estava enxergando quando era criança. Que a criança enxerga só de imediato, só que está na frente dela, né? Ela não enxerga outras possibilidades. Então a maturidade leva a gente a enxergar coisas, a viver coisas que a gente não viveria se tivesse ainda com a bola debaixo do braço. Então a gente vai ver sobre isso hoje. Vamos ver sobre maturidade. Mas o autor destaca algo aqui para nós, antes da gente entrar aqui, sobre uma realidade nas igrejas de um modo geral. Olha só, uma realidade nas igrejas. E ele diz aqui, sobre alguns autores, ele diz assim, ó, existe um enorme problema de falta de consagração e integridade. O que é integridade? Integridade é o que você é por inteiro, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, seja no seu quarto, seja no banheiro, seja no seu namoro, seja aonde quer que você esteja, na faculdade, na escola, você é a mesma pessoa, você não muda. Então falta integridade. Tem gente que vai para a escola, você é crente? Não é isso? Você é um cristão. No trabalho, as pessoas, tem gente que nem fala que é. Ela sabe que ela está dando mau testemunho, né? Então, falta realmente integridade. Nós precisamos ser uma coisa só, uma peça só, né? Não podemos ser fragmentados, né? Falta consagração. O que é consagração? É ser separado para um propósito. Então, o cristão, ele não foi separado só para estar aqui dentro não, ele é separado para fazer diferença. Ele é separado para ser um instrumento nas mãos de Deus, e Deus não usa utensílios sujos.
Deus não usa instrumentos sujos. Então nós precisamos nos consagrar cada vez mais ao Senhor, e isso vai refletir na nossa integridade. Teve um outro líder, um líder africano, que diz assim, olha, falando sobre o rápido crescimento de igrejas na África, ele diz assim, ó, ele é em grande parte numérico. A igreja está sem uma base bíblica e teológica forte que provenha dela mesma. Então, muitas igrejas, hoje a gente vê muito isso, tem muitos ditos pastores de internet, que você acompanha por aí, pastores que não pregam a palavra, usam a palavra com propósito, para ficar rico, para se enriquecer, para tirar o dinheiro dos outros, não é isso? Para ter fama. Então usam com a finalidade errada. Você vai em algumas igrejas, irmãos, teve gente que veio aqui na nossa igreja e falou assim, olha, eu estava com saudade de ouvir alguém pregar sobre céu e inferno. Uma pessoa de outra igreja veio aqui na nossa igreja, porque a gente não ouve isso mais em muitas igrejas, sobre pecado, sobre céu, sobre o inferno. Quando eu falo que eu prego aqui na igreja todo ano uma série de mensagens sobre Apocalipse, a pessoa, é mesmo? Lá na minha igreja nunca pregou. Porque a gente aqui se aprofunda. A nossa igreja, ela tem como meta, como finalidade ser uma igreja simples. Olha o seu pastor como é que está. Não estou de terno e gravata aqui. É uma igreja simples, pessoas simples. Ser simples independe de quanto você tem na conta bancária, viu, irmão? Ser simples é uma decisão. Então, uma igreja simples no seu funcionamento, uma igreja que é profunda nos seus ensinamentos, tanto de púlpito, quanto no seu centro de treinamento. Qual igreja você conhece que tem um centro de treinamento, irmão? Fala para mim. Ah, tem uma EBD, chamada Antiga EBD, eu fiz parte da EBD, só que a EBD você estuda sempre o mesmo conteúdo ali, não avança, está sempre todo ano estudando sobre Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Há livros poéticos, livros proféticos, você fica naquilo ali, mas não traz uma prática. Nosso CTM, ele é teórico e prático. Para quê? Para que você possa se aprofundar. Se eu chegar lá, né, para o Carlos trabalha em construção civil, né, Carlos? Carlos, olha só como é que põe tijolo, Carlos, vou te mostrar, olha, é assim, mesmo você coloca a massa, né? Já falei errado, né, Carlos? Você coloca o prumo, você pega o tijolo, você coloca a massa, entendeu, Carlos, como é que faz? Ah, entendi. O Carlos já sabe? Como é que você vai saber, Carlos? Se botar a mão onde? Literalmente na massa e no tijolo. Tem muitas igrejas que ensinam superficialmente, só ensinam a teoria. Você tem que fazer isso aqui. Você tem que fazer assado. A nossa igreja, o nosso CTM é teórico e prático. Você coloca a mão na massa. Quem está fazendo casa de paz aí? Isso é botar a mão na massa. Quem está vivendo célula? Isso é botar a mão na massa. Nós estamos na estação do crescimento na nossa igreja. A próxima estação, que começa em outubro, é a estação da celebração, onde nós vamos festejar as conquistas que Deus está nos dando durante esse ano, né? Então, nosso objetivo é o crescimento. É a prática, o crescimento, a maturidade, ela vem com a prática. A prática. E a realidade é que muita gente hoje está na superficialidade, vem para a igreja como se fosse, como antigamente na missa, né? Eu fui na missa hoje, eu fui no culto hoje, está tudo bem, mas ela não tem uma vida durante a semana em célula, ela não tem um pequeno grupo, não tem pessoas que vão orar por ela, que ela vai orar pelas pessoas, não tem pessoas que ela fala de Jesus no trabalho, que ela fala de Jesus na vizinhança, que ela convida, que ela pratica o evangelho. Isso leva à superficialidade. É o que a gente encontra hoje, gente, infelizmente, na maioria das igrejas. Infelizmente, lá na África não é diferente, viu, gente? O outro líder disse o seguinte, lá nos Estados Unidos, ele diz aqui, alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico. E queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias. Porém, não estamos buscando apenas números, mas que o aumento nos números corresponda à confirmação de fé daquela igreja. Olha só, o aumento nos números precisa demonstrar
a qualidade. Qualidade precisa andar com quantidade. E a gente vai ver então que essa realidade em muitas igrejas nós podemos mudar se a gente for maduro. O que é maturidade, né? O pessoal ouviu isso aí, lembrou até da feira, né, gente? Aí, tá vendo? Abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 1, versículos 28 e 29. Colossenses 1, 28 e 29. Pode acender as luzes, por favor, Jailson, aí. Melhorar para o pessoal também. Obrigado. Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Acharam? Diz assim, irmão, o apóstolo Paulo falando a respeito dos colossenses: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, diz Paulo, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém, irmãos? Quando ele diz aqui, nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, fala do ensino que o apóstolo Paulo estava trazendo para aquela igreja, um ensino bíblico. Não é um ensino que ele ouviu falar, um ensino que ele viu alguém pregar, não, é um ensino baseado na palavra de Deus, baseado em Cristo Jesus, na sua vida em Cristo. E ele diz que nós proclamamos, nós advertimos, ou seja, nós colocamos as pessoas, anunciamos para elas, nós caminhamos com elas, nós ensinamos elas, nós advertimos elas com toda a sabedoria, essa sabedoria que vem do Senhor, com um propósito. Paulo está dizendo que o ensino na igreja, todo o ensinamento que é feito na igreja, ele não é um ensino só para você ter o conhecimento, irmão. Não é só para você ter um ensino para ter o conhecimento, né? Mas é um ensino com um propósito. Qual é o propósito da gente aprender a palavra? Qual é o propósito da gente mergulhar nos ensinamentos que o apóstolo Paulo colocou para a gente aqui, na palavra de Deus? Qual é o objetivo? Ele diz aqui, olha, para que apresentemos todo homem, de que maneira? Perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito, no sentido original, não é aquela pessoa que não comete erros. Às vezes a gente lê alguns textos na Bíblia, então eu tenho que estar perfeito. Eu nunca serei perfeito. Sim, você será perfeito quando a gente estiver no céu, né? Mas enquanto estamos aqui, e essa palavra quer dizer exatamente isso, que Paulo quer apresentar as suas ovelhas, quer apresentar os colossenses de forma madura. Essa palavra perfeito tem a ver com maturidade, com amadurecimento. Amadurecimento. Então, diante disso, o que vem a ser então essa maturidade? O que é a maturidade? O que vem a ser essa maturidade? Que Paulo falou que ele quer apresentar os colossenses. Irmãos, a gente vê na nossa vida, existem vários níveis de maturidade, existem várias áreas de maturidade. Eu falei aqui há pouco sobre maturidade financeira. A maturidade financeira leva você a não gastar com qualquer coisa. Leva você a pensar no futuro, a investir. Leva você a valorizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos e honrar aquele que te deu todas as coisas. Mas também existe a maturidade física, não é verdade? Ter um corpo saudável, bem desenvolvido. Então a maturidade física. Existe a maturidade intelectual, ter uma mente disciplinada, né, ter uma visão coerente das coisas. Então ter uma maturidade, uma visão equilibrada das coisas. Existe a maturidade moral, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir
o que não é somente bem, mas também o mal. Você consegue ter uma maturidade moral, uma maturidade emocional, aquela pessoa que é equilibrada emocionalmente, não é qualquer coisa que te fala que vai te afetar. Você sabe filtrar as coisas, você sabe discernir as coisas. Porém, acima de tudo, existe a maturidade espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo chama aqui, que nós vamos encontrá-la em quem? Cristo. A maturidade espiritual você encontra em Cristo. Encontra nele. Isto é, como que a gente vai encontrar? Através de um relacionamento. Você entende porque que relacionamento é a palavra-chave da Bíblia? Relacionamento. Você vai adquirindo o quê? Maturidade. À medida em que você conhece, você vai amadurecendo. Sabe, irmãos? Começo de relacionamento, né? Começo de casamento, você coloca os dois assim que foram criados de forma diferente, dentro de uma casa, uma bagagem emocional, né? Uma bagagem intelectual, moral, totalmente diferente. Você coloca os dois dentro de uma casa, fecha a porta. Vai acontecer o quê? Buf. Conforme vai passando o tempo, a tendência de pessoas maduras, viu, gente? É que elas o quê? Se ajustem umas às outras. Que ela abra mão de uma coisa, a outra abre mão de outra. Que ela comece, porque vem um conhecimento. Eu já sei como a Lidiane funciona. Então, no começo do relacionamento, eu não tinha esse conhecimento profundo dela. E ela não tinha esse conhecimento profundo de mim. Hoje ela já sabe que ela pode falar comigo, e eu já sei o que eu posso falar com ela, que não vai deixá-la chateada, triste, né? E vice-versa. Ela já sabe o que ela pode conseguir, eu já sei o que eu posso conseguir, porque isso veio através, a maturidade no relacionamento veio através de quê? Desse contato, do convívio, do andar juntos, Então, ser maduro é ter um relacionamento com Cristo, no qual nós adoramos Ele, nós confiamos nele, porque o relacionamento traz confiança. A pessoa que não confia no agir de Deus não é uma pessoa madura, ela ainda é uma criança. Nós o amamos, porque nós o conhecemos e nós lhe obedecemos. Tu já viu que tanta gente aí tropeça, faz besteira, toma decisões erradas, por quê? Ah, mas está na igreja. Está na igreja, não significa que você é madura. Não significa. Uma das perguntas que nós fizemos na semana passada na Casa de Paz, e falamos sobre isso domingo agora à noite, né? Se você pudesse voltar no tempo, que decisões, que atitudes você tomaria diferente? E qual seria o impacto no seu futuro? Lembra dessa pergunta? E aí? Eu estudaria mais. Teve gente que falou assim, eu não andaria com aquelas pessoas. Eu não faria aquilo que eu fiz, né? E por que fez? Porque não tinha maturidade. Na verdade, gente, nosso sonho seria pegar aquele DeLorean, né? Aquele carro que a gente vê aqui, o DeLorean, aquela máquina do tempo, com a maturidade que a gente tem hoje, voltar lá atrás, não é verdade? Você fala assim, eu estaria rico hoje. Irmão, se eu tivesse conhecimento de finanças que eu tenho hoje, com 19 anos, olha, irmão, estaria milionário hoje, né? Mas assim, a gente não pode voltar, porque a maturidade também está ligada ao tempo. Mas não significa que o fato de você estar 30 anos numa igreja, que você é maduro, sim ou não? Não é verdade? Você reparou que tem gente que está 30, 40, 50 anos de cristão, a pessoa chegou ano passado, já está fazendo casa de paz. Chegou esse ano, já está sendo mensageiro da paz. Enquanto o outro está ali 50 anos, 20, 30, está ali. Essa pessoa que está praticando, ela tende a ser mais madura do que aquele que está lá 50 anos, mas não está o quê? Praticando. Então a maturidade está ali, ó, começa verdinho, ó, as estações ali, ó, até chegar
a maturidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz lá na igreja de Corinto, né, uma situação séria que eles estavam passando. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3, Paulo diz assim, olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então havia o que? Ciúmes e contendas. Irmão, ciúme demonstra imaturidade. Demonstra imaturidade. A maturidade demonstra confiança. O ciúme demonstra imaturidade. Não é verdade? Contendas, pessoas que qualquer coisinha, né, faz beicinho, né, fica de mal. Não, isso não pode, isso é coisa de criança. Coisa de criança, né? Eu estava ali agora há pouco. Eu fui ali no Relacionar Kids, ali no parquinho, né, das crianças. Aí tinha duas crianças lá. Meu Deus. Duas crianças brigando, porque uma criança estava no balanço, e só tem 2 balanços. Só tem 2 balanços. Né? Aí só tinha um balanço lá, e estavam 2 crianças tentando brigar pela vaga do balanço. E tinha outra criança que falou assim, não, é isso mesmo, empurra ele. Empurra. E eu falei, filho, não faz isso não. Você não tem que incentivar não. Você não tem que incentivar não, filho. E até o menino maiorzinho. Eu falei, não incentiva não. Você não pode incentivar uma a brigar com a outra por causa do balanço. Por que eles fizeram isso? Imaturidade. O cristão imaturo também ele implica com qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa ele implica. Qualquer coisa ele fica com um beicinho, fica chateado com o outro. Né? Então o Senhor nos chamou para a maturidade. Tá legal? Então tá ali, ó. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 11. Você quer ler aí? 1 Coríntios 13, versículo 11, Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E em 1 Coríntios 14, versículo 20, Paulo diz assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Olha o que Paulo fala para os corintianos aqui, né? Para os coríntios. Diz assim, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Não sejam maliciosos. Sejam como crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Sejam adultos, porque se eu penso, eu ajo. Então, aquilo que você pensa vai levar você a agir. Se você for maduro, você vai, né? Não é um maduro presidente lá, o ditador não, viu gente? Aquele só faz besteira, mesmo sendo maduro, né? Esse aqui não, esse aqui é da Bíblia, ó. Olha só, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Isso aqui é do livro, esse aqui foi que Deus falou comigo, ó. Maturidade vem com o conhecimento de Jesus Cristo e a prática da vida cristã e a sua missão. Prática da vida cristã e prática da missão, deixada por Jesus a nós, seus discípulos. Então, é isso. E a maturidade, então, vem com isso. Como ter essa maturidade? Como ter esse crescimento? É na prática que a gente consegue, né? É na prática que a gente chega lá. Na prática que a gente desenvolve. Então, essa é a segunda pergunta. Como os cristãos se tornam maduros? Como se tornam maduros? O versículo 28 diz aqui, nós proclamamos, nós advertimos, nós ensinamos com toda a sabedoria,
Então Paulo, ele comunica isso. Então assim, se queremos desenvolver uma maturidade verdadeira, precisamos, irmãos, acima de tudo, de uma visão renovada acerca de Cristo, porque é Ele que nós anunciamos. Se eu anuncio a Cristo, eu preciso saber o que eu estou anunciando. Quem trabalha com vendas aqui? Alguém trabalha com vendas? Tem alguém que trabalha com vendas? A irmã Elza trabalha ali com Romanel. Se eu falar, irmã Elza, isso aqui, o que é esse negócio aqui? Ah, eu não sei, pastor. Eu vou comprar? Não. Ah, é feito de que esse negócio? Não sei. Você compraria? Não. Eu preciso conhecer o que eu estou anunciando. Eu preciso saber a fundo aquilo que eu estou anunciando. Paulo falou, estou ensinando, proclamando, estou advertindo vocês em Cristo. Estou anunciando a Cristo. Irmãos, hoje nós vemos que tem muitos Jesus aí fake. Tem muitos Jesuses, como diz um pastor amigo meu, que está sendo ensinado nas igrejas, que na verdade nunca existiu, irmão. Nunca existiu. Nunca existiu. Então as pessoas estão inventando aí falsos cristos, e tem muita gente aí pegando esses falsos cristos, levando para si esses falsos cristos. A gente sabe que se você colocar na internet o nome Jesus, eu já fiz esse teste, já falei aqui, deu mais de 2 bilhões de resultados. Bilhões, gente, é muito zero, gente. Mais de 2 bilhões. E qual desses, entre esses 2 bilhões, é o verdadeiro Jesus? Tem que ser aquele que a gente anuncia. Porque esse Jesus da internet, um dos primeiros que aparece lá, está assim, uma sigla de uma seita, de várias seitas. Várias seitas. Eu, falando com uma pessoa que visitou aqui na nossa igreja, falando sobre ele fazer um estudo bíblico com a gente, e ela falou, pastor, eu estou fazendo um estudo bíblico com de uma seita aí, que vai nas casas, você sabe, né? E eu falei assim, olha, mas o Jesus que ele está te ensinando, não é o Jesus verdadeiro. O Jesus que ele está te ensinando não é Deus. É chamado de Filho de Deus, mas não é Deus, não é uma divindade, não é o Salvador. Então, irmãos, tem muitos Jesuses sendo anunciado por aí, que não é o verdadeiro. Então, se você quer anunciar, e o que vai trazer maturidade é você conhecer Jesus, ter um relacionamento com Ele. E à medida que você se relaciona, você fala com ainda mais autoridade a respeito de Jesus. Então, como ter maturidade? Nós precisamos ter contato com Jesus autêntico, com Jesus verdadeiro, e ele só pode ser encontrado na Bíblia, gente. Na Bíblia. Mas tem gente que tem Bíblia e só serve de enfeite. Na sala, ela aberta. No console do carro, já viu? Ah, irmão, dá uma pena daquela Bíblia, irmão, pegando sol ali, é poeira, né? Para que serve aquela Bíblia? Para que serve? Meu Deus do céu, tira de lá, irmão. Se você tem no teu carro assim, tira de lá. Não é um amuleto, não. Cuida da tua Bíblia. Cuida dela. Leia a palavra de Deus. É ela que causa transformação na nossa vida. É ela que vai levar você ao conhecimento pleno do Jesus autêntico. A Bíblia é repleta de Cristo. Como ele próprio diz, as Escrituras testificam dele, lá em João 5,39. Então é dessa forma. Jerônimo, um dos pais aí da igreja, no primeiro século, escreve que ignorância da Escritura, presta atenção, ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Se eu não conheço as Escrituras, a palavra, eu não conheço Jesus. Simples assim, irmão, é fato. Da mesma forma como podemos dizer que conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. É conhecer a Cristo. Então, irmãos, como a gente pode ter maturidade? É conhecendo Jesus, é praticando o que Jesus colocou a gente para fazer, é colocando em prática.
E a Bíblia diz aqui que o apóstolo Paulo lutava tanto para que as suas ovelhas lá, elas crescessem maduras. Vamos lá, gente, vamos crescer, vamos aprender. Já viu, igual o pastor quando começa o CTM? CTM começa agora em setembro, gente. Quando o pastor fala assim, você tem que fazer o CTM, você tem que estudar, você tem que mergulhar, você tem que aprofundar, você tem que mergulhar. E tem gente que fica assim, tá bom, eu vou fazer. É tipo Paulo. Paulo diz aqui, olha o que Paulo falou no versículo 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo sabia da importância, irmãos, da importância que é você crescer e amadurecer. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele chega a dizer aos Gálatas o seguinte: meus filhos, olha, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Aleluia. O nosso papel como líder irmão, é empenhar você. A gente sofre com isso, irmão, a gente dá o gás, a gente se esforça. Para quê? Para que você se inscreva, para que você cresça, para que você se aprofunde no seu relacionamento com o Senhor. São instrumentos de Deus para você se aprofundar e não parar de crescer. Nós temos a leitura bíblica diária para que você entenda que você precisa também se autoalimentar da palavra de Deus todos os dias. Hoje estamos em Êxodo capítulo 14, não é isso? Êxodo 14, como tem sido maravilhoso. Irmãos, eu já li a Bíblia várias vezes, mas lendo essa semana, me chamou a atenção semana passada, em relação às pragas, até comentei na oração aqui de manhã, quando as pragas do Egito foram lançadas lá, as pragas do piolho, a praga de rã, aí Faraó chama Moisés, e chama Moisés, vem cá, clama ao seu Deus para livrar dessas pragas, não sei o que, a gente não aguenta mais disso. Aí Moisés fala assim, tá, mas quando você quer que eu clame? O que Faraó respondeu? O que ele respondeu? Vamos ver se você está lendo aí. Quando? Amanhã. Eu falei, gente, Faraó está maluco? Faraó está doido? Como assim amanhã? Você não está aguentando, você sabe que tem que tomar uma decisão importante, você sabe que aquilo vai influenciar a sua vida, irmão. Como tomar amanhã é hoje, é agora. Moisés, clama para o teu Deus aí, para livrar essas piolhadas aqui da cabeça da gente. Não é? Irmão, olha só que coisa, né? E tem gente que deixa a maturidade. Não, depois eu cresço, depois eu leio a Bíblia, depois eu faço um CTM, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não, irmão, maturidade é para agora. É para agora, sabe por quê? Porque existe uma consequência, um impacto da maturidade na nossa vida. Lá em Efésios 4, a partir do verso 11, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: e designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que propósito? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, quais são as consequências disso? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É uma proteção para a gente a maturidade. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, sempre nele, irmãos. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a maturidade é uma grande proteção de Deus para a nossa vida, irmãos.
E lá em Ezequiel, capítulo 47, um texto que eu gosto demais, você já me ouviu pregar aqui, daquelas águas que saem do trono. Diz aqui o profeta Ezequiel: um homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Olha o que aconteceu. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água, e a água batia onde? No tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava onde? No joelho. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água, ela batia onde? Na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, e que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só podia atravessar como? A nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Etapas da maturidade. O Senhor quer levar a gente a mergulhar. Quando você mergulha, você é lavado por inteiro. Você é protegido através da maturidade que o Senhor dá. Sabe, querido? Tem muita gente que quer andar com água no tornozelo, no joelho. Ah, a cintura está bom, até aqui está bom, não preciso mais não. Daqui dá para eu levar a minha vida. Não, não dá não. Nós não podemos parar. Não podemos parar. Eu termino com o Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, versículo 1. Certamente você já ouviu esse salmo. Isso mesmo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça é um bicho que corre muito. Ela tem algumas características, né, que marcam muito ela. A corça, olha aqui, gente, ela tem um odor muito forte. E os seus predadores conseguem pegar ela pelo seu cheiro. E a única forma da corça escapar do seu inimigo, escapar do seu predador, é o quê? Mergulhando na água. Aí ela consegue fazer com que aquele cheiro não exista mais, ela fica protegida quando ela mergulha. Irmãos, a maturidade é você mergulhar no seu relacionamento com Deus. A maturidade vai levar você a tirar o cheiro do mundo. Vai levar você a ser limpo, ser lavado como essas águas que saem do trono, que curam as feridas, que trazem vida e que protegem você do inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que o inimigo, ele anda rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Procurando alguém para devorar ele. Se você for alguém imaturo, não sei se você já viu aqui naqueles vídeos, né, no YouTube, que quais são as presas mais fáceis de pregar? Os filhotes. Os filhotinhos são as presas mais fáceis de pegar, porque não tem o quê? Maturidade de entender que precisa estar junto com o rebanho, que é andar sozinho. O imaturo, ele mostra que é imaturo, não que é maduro. Mostra que é imaturo andando sozinho. Presa fácil. Então, a maturidade leva você a se fortalecer fisicamente, emocionalmente,
espiritualmente e faz você se proteger também do que está lá fora. E faz você viver experiências com Deus que você jamais viveria se continuasse imaturo. Vamos crescer em nome de Jesus? Amém? Fica de pé então, vamos orar ao Senhor. Olha aqui para mim. Vê se eu vou ficar mais maduro agora. E vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, ó. Que legal. Não fica com cara de mais maduro, sim ou não? Fica com cara de tiozão, né? Aí, pastor intelectual, né? Ó, tá vendo? Olha só. Tá vendo? A maturidade leva a gente a tomar outras decisões, né, irmão? Faz a gente mudar até o visual, né? Tá vendo? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor diante de tudo que o Senhor ministrou ao seu coração. Isso é um compromisso. Toda palavra tem que levar você, tem que levar a gente a tomar uma decisão, irmão. Então diga, Senhor, a minha decisão hoje é crescer. A minha decisão hoje é me tornar maduro. Eu entendi o que é maturidade. Maturidade só pode vir através do meu relacionamento profundo com o Senhor. Eu quero, Senhor, conhecer mais o Senhor, mais a Tua palavra. Eu quero, Senhor, mais mergulhar o máximo que eu puder, Senhor, para tirar todo o cheiro do mundo, para tirar tudo aquilo que estava agarrado, Senhor, para me limpar por inteiro, ó Deus, para que eu possa, Senhor, ser curado das minhas feridas, da alma emocional. Eu quero, Senhor, realmente viver uma vida nova. Lava-me por inteiro, Senhor, que eu possa crescer praticando, conhecendo a Tua palavra e praticando a missão que o Senhor deu para a gente fazer, ó Pai. Deus, que em nome de Jesus, a Igreja Batista de Relacionamentos seja uma igreja de quantidade, mas que vem através da qualidade espiritual, Pai. Que nós possamos ser crentes maduros em Cristo, não maduros no conhecimento simplesmente pelo conhecimento, mas maduros em Cristo, pela vivência, pela prática e relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.